Seja bem-vindo novamente. Eu sou Tárcio, tenente do Corpo de Bombeiros, pós-graduado em bodybuilding, em nutrição esportiva e em fisiologia e biomecânica do exercício. E hoje vou falar de um tema muito bacana, gera muita dúvida na academia, porque as pessoas ficam com uma visão engessada e hoje a gente vai falar e desmistificar isso aí, né? E é o tempo de descanso dentro do treinamento, dentro da musculação. Você vai entender, de uma vez por todas, de maneira científica, fácil e didática, como mensurar, como realmente empregar ali o tempo de descanso dentro do seu treinamento. Então vamos lá para a aula. Bom, então vamos lá. Aqui a gente está falando sobre tempo de descanso. E durante muito tempo, dentro da musculação, existiu esse padrão rígido de que o tempo de descanso ele deve ser fixo. E eu falo que existiu e ainda existe. Muita gente na academia acredita que o tempo ele precisa ser fixo. Você precisa fazer um descanso de um tempo determinado para poder ter ali o resultado ou uma recuperação. Ainda que seja um grupamento de muscular pequeno ou até grande, você precisa fazer o tempo fixo para ter resultado. Mas aí a ciência hoje caminhou para uma atualização sobre essa variável, uma manipulação dessa variável fisiológica. E a gente vai entender isso agora. Bom, a gente tem que entender que dependendo do tempo de descanso, nós vamos ter essa balança fisiológica, onde a gente vai ter um estresse metabólico ou uma tensão mecânica. E a gente entende que se a gente tem mais tempo de descanso, a gente vai ter então uma maior tensão mecânica. Vamos colocar aqui um tempo então de 2 minutos, tá? 2 minutos de descanso. Esse tempo, esse intervalo de 2 a 3 minutos. A gente consegue então, com esse tempo de descanso, ter ali uma manutenção de uma carga, da série das repetições, né? Então, com esse tempo a gente consegue manter aquele nível, né? Aquela quantidade de repetições e a gente vai ter uma redução da fadiga metabólica. Em contrapartida, quando a gente fala de tempo de descanso curto, e eu estou falando aí de até 1 minuto, né? 30 segundos de descanso, 45 segundos de descanso, a gente sabe que se a gente for iniciar ali uma nova série, a gente vai ter talvez o peso diminuído, a gente vai ter um número de repetições menor do que a gente iniciou o exercício. Então a gente finaliza sempre aquém do início e aumenta a fadiga sistêmica, ou seja, a gente acaba tendo um acúmulo de lactato, uma depressão do glicogênio e isso sim vai trazer uma maior fadiga do sistema nervoso central. Isso é sabido. Então, a gente tem sim um maior estresse metabólico, com menor tempo de descanso, e em contrapartida, a gente tem ali com mais tempo de descanso, maior tensão mecânica e menos estresse metabólico. Bom, mas aí o que a ciência, hoje a literatura científica nos traz? Que ambos os caminhos, sendo intervalos longos ou intervalos curtos, eles vão nos levar à hipertrofia. E isso é a grande quebra do paradigma de que o tempo de descanso deve ser engessado. Porque a partir do momento que a gente consegue ter uma comprovação científica de que o intervalo de descanso, sendo longo ou curto, nos leva à hipertrofia, a gente pode fazer a manipulação desse tempo, desse descanso na academia. E aí a gente fala novamente, né? O intervalo longo ele vai ser traduzido em cargas maiores, número de repetições mantidas. Em contrapartida, o intervalo curto ele vai nos dar mais fadiga, mais estresse metabólico, maior taxa metabólica. Então a gente, de qualquer forma, vai ter sim uma fadiga das unidades motoras, uma fadiga muscular, que é o que a gente quer na hipertrofia, de certa forma. E aqui a gente tem uma métrica, essa tabela, esse quadro ele nos traz aqui uma métrica bem interessante sobre o intervalo curto e o intervalo longo, que é um resumo do que eu estou falando aqui, basicamente. Então, quando a gente tem intervalo curto, a gente tem ali a carga caindo significativamente. Você já fez algum exercício com intervalo menor e sabe que você inicia ali
com boa intensidade, boa carga, mas na última série você não consegue talvez sustentar aquela carga, aquele número de repetições. Diferente quando você faz um descanso mais longo, mais prolongado, em que você mantém aquela carga elevada. Mesma coisa com o número de repetições. Você não consegue atingir um número de repetições tão elevado com intervalos de descansos curtos, diferentemente do que com intervalos longos que a gente consegue atingir repetições maiores. E aqui o detalhe, a gente tem a tensão mecânica aumentada para intervalos longos e o estresse metabólico aumentado para intervalos curtos. Mas o resultado é o mesmo, a hipertrofia. Bom, agora é o momento em que a aplicação prática se dá. Você deve estar ali na academia, você está sem tempo, você fala assim, poxa, como é que eu vou fazer 2 minutos de descanso se eu não tenho tempo? Eu tenho só 30 minutos para treinar, 40 minutos para treinar. Isso é uma situação que eu encontro muito hoje na consultoria. Bom, para você que está assistindo, eu tenho uma consultoria online onde eu treino a elite. São pessoas comprometidas, pessoas que querem resultado, querem modificar não só o shape, mas também a mentalidade. Lá eu entrego um programa de treinamento, dieta, tudo totalmente estruturado para se adequar à rotina. E muitas das pessoas que entram e continuam a entrar na consultoria são pessoas que têm uma rotina muito intensa. E por isso é necessário fazer a manipulação de algumas variáveis. Uma delas é o tempo de descanso. Não dá para fazer um tempo de descanso muito longo para uma pessoa que não tem tempo disponível para academia. E aqui é um insight que o treinador deve ter. No caso, eu, como prescritor lá dos treinamentos, na hora que faço o treinamento, eu penso muito no intervalo de descanso. Em qual resultado e qual ênfase eu quero dar para aquele treino. Se eu quero um treino mais metabólico, se eu tenho um aluno que tem mais tempo, eu faço uma manipulação dessa variável. Então aqui, ó, a gente vê que, por exemplo, se a gente tem pouco intervalo pouco tempo disponível para treinar, a gente vai ter que fazer então um tempo de descanso reduzido. Lógico que quem está fazendo o treinamento ele vai ter uma queda na carga levantada, vai sim ter um aumento do estresse metabólico, mas a gente consegue manter o volume de treino naquela série. Naquela meia hora a gente consegue manter um volume de treino em que a gente consegue garantir a hipertrofia. Bom, mas também tem pessoas que têm mais tempo, mais disponibilidade de treinar, e encaram o treino não só como realmente um momento em que ele precisa fazer uma atividade, mas como uma terapia. E é por isso que algumas pessoas ficam ali mais horas na academia, 1 hora, 2 horas na academia. E para essa pessoa não faz sentido eu colocar um intervalo de descanso muito curto. Porque se ela tem tempo para treinar, se ela realmente gosta de fazer o treinamento, e ela sim prefere fazer intervalos mais longos porque ela gosta de trabalhar com carga, então aumenta-se o intervalo de tempo. É uma variável que eu também tenho alguns membros da elite, alguns alunos que fazem uso de intervalos de tempo maiores, principalmente para grupos musculares que demandam mais intensidade, mais carga, como por exemplo um leg press. Eu não sei você, mas quando eu vou fazer um leg press, eu preciso de pelo menos uns 2 minutos para poder fazer a próxima série. Isso quando eu estou fazendo com muita intensidade, com muita carga. Isso é normal, isso é necessário. Então eu aumento o tempo para 2 minutos ou mais de 2 minutos. Esse tempo de sessão ele vai aumentar, mas eu também vou evitar a criação de séries desnecessárias, ou seja, eu ficar criando várias séries de maneira desmedida apenas para poder ali realmente encher aquele treino. Não faz sentido. Então a gente consegue ter ali realmente uma satisfação maior para treinar. O treinamento ele fica mais gostoso, fica realmente melhor, mais proveitoso para quem está fazendo. E o resultado hipertrófico é alcançado da mesma forma que do último, com um intervalo de tempo curto. Então a gente tem aqui, né, que embora a gente fale em tempos curtos e longos, a gente tem sim um intervalo de tempo, um tempo de descanso que é considerado ideal, um ponto de equilíbrio, que seria o tempo de 2 minutos. Então esse tempo de 2 minutos
seria o tempo ideal para você manter uma carga, manter a repetição na próxima série. Vai gerar sim um estresse metabólico, mas ele vai ser, de certa forma, excelente, ideal, e não vai exigir uma recuperação total, ou seja, você não vai ter ali aquela depletação de glicogênio no treino. Então você tem sim como intervalo ideal, botar entre aspas aqui, lógico que eu estou falando aqui de maneira pensar numa pessoa que está ali na academia, não estou falando de outro tipo, de LPO, não estou falando de outras modalidades, mas estou falando realmente do treino resistido, da academia, sendo ali o tempo de 2 minutos. Menos que isso, a gente vai ter sim muito estresse, a gente vai ter um comprometimento da carga e mais do que isso, a gente talvez ali vai ter um treino excessivamente longo, que talvez, dependendo do praticante, não vai ser interessante. E aqui a ciência do descanso. Então, a gente tem alguns artigos, um deles aponta aqui um estudo em que alguns alunos eles descansaram baseados, né, unicamente na sensação de descanso. Então, um grupo descansava, fazia o exercício e descansava no feeling. Eles esperavam ali se recuperar para começar a próxima série. Outro grupo, ele ia descansar, terminava a série, descansava e tinha um tempo exato, um tempo marcado para retornar para a série. Então, um grupo ia no feeling, ele ia ali se regulando, autorregulando. Eu acho que 1 minuto e meio, 2 minutos, ia variando aquele tempo. Então, ele realmente não ia marcando algo muito preciso. Enquanto outro grupo tinha um tempo ali de descanso fixo, marcado. O que verificaram? Qual foi o resultado? Que as adaptações e os ganhos hipertróficos foram idênticos. Idênticos. Então, esse grupo que ficou descansando ali no feeling, ou seja, ele ia sentindo exercício, ele falou, eu acho que aqui eu preciso de 2 minutos. Ele ficava lá, esperava 2 minutos, 2 minutos e meio. Para outro exercício, ele esperava 1 minuto e meio. Então, para esse grupo, o resultado e os ganhos foram semelhantes, foram idênticos ao grupo em que o tempo de descanso era fixo. Ou seja, aqui a gente tem a comprovação científica, isso aqui é ciência, isso é realmente algo que a gente pode se basear para o treinamento físico, de que o corpo entende a necessidade fisiológica de recuperação. E isso muito melhor que o relógio. Lógico que hoje a gente precisa avaliar o treinamento de uma outra maneira, porque a gente tem o celular na mão hoje das pessoas dentro da academia. E isso é o grande vilão, porque a pessoa ela acaba perdendo a percepção do treinamento, perdendo a noção de importância ao treinamento. E esquece que, na verdade, aquele tempo de descanso não é para outra coisa a não ser descansar para a próxima série. Não é para ver coisa no celular, mensagem, enfim. É para realmente focar no treinamento. E o que a gente acaba tendo é pessoas que ali ultrapassam os 3, 4 minutos de descanso para começar outra série. E isso é a grande problemática. Então, quando a gente fala que o corpo ele entende, ele tem essa necessidade fisiológica, é que o seu corpo ele vai saber quando ele está pronto para a próxima série. Bom, o descanso autossugerido, ele funciona, claro, mas é o que eu falei, a gente tem hoje barreiras claras, que seria a dispersão, a pressa, e isso é o que atrapalha o treinamento. Então, seria ideal que a gente fizesse ali um momento, um intervalo de tempo ideal. A zona de escolha, que seria o quê? De 30 segundos a 2 minutos. Passou de 2 minutos, a gente já tem aquele marcador como um alerta. Por quê? Mais que 2 minutos não é necessário para você retomar um exercício, principalmente para grupos musculares pequenos, por exemplo, um tríceps, um bíceps. Não tem necessidade de você passar mais que 2 minutos para poder começar a nova série. Então, essa em específico, essa parte da aula, que inclusive eu quero que você aí tire um print para você gravar isso aqui, é para você ter um norte de como fazer o intervalo de descanso. Menos que 30 segundos é praticamente um descanso inexistente, insuficiente. Isso aqui compromete a performance. E mais que 2 minutos
é realmente o momento em que o aluno ele começa a dispersar, ele começa a conversar, ele olha o celular e é totalmente contrário o que a gente quer, que é o resultado hipertrófico, a boa performance. Então aqui é o momento que eu faço a reflexão de tudo que a gente falou sobre o tempo de descanso. É uma ferramenta, é uma variável de treino que precisa ser gerida. Como que eu vou fazer o gerenciamento dela? Bom, eu preciso ajustar de acordo com o meu objetivo. Se eu quero mais tensão, eu vou fazer mais pausa, mais tempo de descanso. Se eu quero mais estresse, eu vou fazer menos pausa. Ambos vão me levar para a hipertrofia. O padrão ouro hoje é utilizar o 2 minutos. 2 minutos de descanso é um padrão para você se nortear para fazer de intervalo de descanso. E ainda falo, para agrupamentos musculares pequenos não há necessidade de tanto descanso. Ombro, por exemplo, elevação lateral, não tem necessidade de você esperar 2 minutos para começar uma nova série. Eu geralmente coloco na ficha dos membros da Elite 45 segundos, no máximo 1 minuto, porque eu sei que esse tempo é suficiente para que ele comece uma nova série e consiga ter uma boa tensão mecânica. E é necessário também fazer essa gestão da sessão. Conversar realmente com quem está ali. Eu converso muito com os membros da Elite e falo com eles. O treino é um momento que você precisa focar totalmente. É um momento ali que você vai fazer sim uma boa respiração, realmente concentrar. Aquilo ali precisa realmente de uma ênfase, de uma atenção especial. Não é qualquer momento do dia, é o momento mais valioso para que você consiga resultado, você mudar o seu shape, mudar a sua mentalidade. Começa das pequenas coisas e essa gestão ela é muito importante. Bom, agora você sabe tudo sobre tempo de descanso. Eu não estou trazendo aqui só palavras ao vento, estou realmente trazendo estudos científicos. Estou trazendo o que é mais recente na literatura científica no que tange treinamento. Hoje tem uma consultoria em que eu faço isso aqui, o que eu estou falando é o que eu faço na prática. Quando eu for faço uma prescrição de treinamento, eu penso em todas as variáveis, em tudo que realmente dá resultado. Bom, se você chegou até aqui, então você vai curtir o vídeo, vai clicar no botão de se inscrever e vai ativar o sininho aí para as notificações, porque aqui a gente vai manter mais conteúdos didáticos, fáceis, para você entender um pouco mais de treinamento, para poder mudar o seu shape. E se você também quer conhecer o meu trabalho, hoje eu tenho uma consultoria online onde eu tenho modificado a vida de várias pessoas. Não só o shape, mas a mentalidade. Lá eu tenho operações focadas em treinamento e planos nutricionais, onde eu aplico a ciência na prática. E eu falo, resultado não é sorte, ele é método. Então você vai clicar no link que vai estar aqui na descrição para o meu site para você conhecer as operações. Então é isso aí, vamos para a próxima.